Agora Marcos Couto, 6 e 8. Marcos abrindo a telinha para Marcos Couto. Ele está ao lado da delegada de polícia Daniele Garcia, da Deltap. Marcos, boa noite. Boa noite, Gilmar. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Sergipe, ao lado da delegada Daniele Garcia, doutor Gabriel Nogueira. Ambos fazem parte do DELTAP, Departamento da Ordem Tributária, de Crimes contra a Ordem Tributária, e vai conversar conosco, inicialmente, a delegada de polícia, Daniele Garcia. Delegada, essa operação que foi desencadeada, a Venal, para um esclarecimento ao público, o que vinha a significar? Boa noite para a senhora. Boa noite, Gilmar. Acho que essa operação esse nome tem que ser explicado por Gabriel, que foi quem batizou a operação. Mas Venal, só para adiantar, né, significa que tem a ver com a questão do imposto predial, que é o imposto, né, o ITBI, o IPTU, e Gabriel achou por bem batizar com esse nome. Agora, com relação às prisões, no total, 7 ou tem mais pessoas a serem presas? Não, nesse primeiro momento foram as 7 prisões que a gente achou, né, que eram as mais importantes e que havia provas da corrupção, né, no caso de pagamento de propina para a retirada indevida do imposto no sistema. Outras pessoas também foram identificadas como sendo beneficiárias do esquema, mas não restou provado até esse momento o pagamento de algum valor para obter essa vantagem. Essas pessoas estão sendo chamadas na delegacia, vão prestar esclarecimentos, e ao final do inquérito a gente vai avaliar, né, se vai indiciá-los ou não e qual é a situação de cada uma delas. Delegada, eu vou aqui ao delegado Gabriel Nogueira. Delegado, eu recebi a informação que alguns daquelas pessoas que foram detidas, foram presas, melhor dizendo, foram transferidas da delegacia para um presídio. Procede essa informação? Boa noite. Boa noite, Gilmar Carvalho, aos telespectadores do programa Cidade Alerta. Na verdade, na data de hoje, por determinação do delegado-geral de Polícia Civil, os presos que se encontravam custodiados na primeira delegacia metropolitana e na 8ª delegacia foram removidos para a unidade prisional do Estado. Até porque as delegacias de polícia não têm a estrutura mínima para abrigar qualquer preso. Então, por essa razão e por questões de segurança, entendeu-se mais adequado que eles fossem removidos para essa unidade prisional. A custódia, então, fica por conta do Departamento Estadual do Sistema Prisional, DESIP. E como foi esse trabalho, como foi essa ação da polícia desencadeada nesta operação? Na verdade, a partir do momento em que fomos procurados pela Secretaria Municipal da Fazenda, dando conta de que havia sido identificado que registros de débitos de IPTU estavam sendo excluídos de forma indevida da sua base de dados, iniciamos uma investigação com todo o apoio da Secretaria para tentar identificar quem vinha fazendo essa exclusão e o motivo dessa remoção. A partir desse momento, iniciando esse trabalho, contando também com o apoio da Procuradoria do município, identificou-se quem seria o servidor público o responsável por essa exclusão da base de dados. E começamos, então, a identificar o irradiamento dessa ação, quem eram as pessoas que estavam cooptando os potenciais beneficiários desse processo criminoso e também aquelas pessoas que estavam sendo beneficiadas com essa exclusão indevida, deixando de pagar os impostos. Se fala em quadrilha? Na verdade, a partir do momento que se tem 3 ou mais pessoas envolvidas com o objetivo de praticar crimes, nos termos do artigo 288 do Código Penal, tem-se a formação da associação criminosa. Já não se fala mais quadrilha hoje, né? Já se fala de associação criminosa. E o chefe? Na verdade, até o presente momento, identificou-se que havia uma divisão bem marcante das tarefas. O funcionário público responsável pela baixa indevida, aqueles intermediários que seriam corretores de clientes beneficiários dessa exclusão e também os empresários que se beneficiaram com a exclusão desses dados da base da Senfaz para deixar de recolher o imposto. Doutor Gabriel, e aqui agora a doutora Daniele Garcia. Delegada, e a tornozeleira eletrônica ficou colocada de um dia de hoje, foi implantada no dia de hoje? Na verdade, a tornozeleira foi implantada no Carlos Henrique, né, um dos presos, e que foi solto no mesmo dia. Nós mesmos entramos em contato com a vara, explicamos que ele tinha uma idade avançada, que ele colaborou com a investigação, e por isso ele foi liberado mediante tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar. E no dia de hoje, na verdade, ontem, a decisão de primeiro grau, na verdade, né, soltou o seu José Francisco da Cunha, também mediante o uso de tornozeleira, e ele está em prisão domiciliar.
Delegada, qual o segredo de todo esse trabalho, o resultado desse trabalho, já que o número de policiais é pequeno, sábado, domingo, feriado, a gratificação é boa, como é que a senhora faz? Qual é a mágica? Qual é o segredo? A mágica é gostar do que faz, né? Demais. Sacrificar, às vezes, a família, filho, né? Coitados. Os policiais gostam, né? Sim, é porque a gente se diverte com o que faz. É quando a gente faz com paixão, com amor, quando a gente tem muita responsabilidade, a gente se doa por inteiro. Então, às vezes a família fica de lado, os filhos reclamam, mas, enfim, eu acho que o efeito que a gente... O efeito está sendo positivo, já que o nosso efetivo é tão pequeno, e mesmo assim a gente consegue, né, fazer mágica. Eu diria que é mágica mesmo, é tirar um coelho da cartola, porque... com tão pouca gente ainda, não falo nem de estrutura, a gente tem uma boa estrutura, a gente está numa nova sede, mas pela quantidade de crimes que a gente tem para investigar, a quantidade de número de procedimentos, ainda é muito pouca gente para nos ajudar, né? O Gabriel veio para compor a equipe, foi uma grande ajuda, mas ainda assim estamos no déficit. Não só da UTAP, né? Toda a Polícia Civil, na verdade. E mesmo assim a gente faz esse trabalho porque a gente gosta demais do que faz. O Gilmar gostaria de interagir conosco. Me permita, delegado Daniela, doutor Gabriel. Gilmar, pois não. Boa noite a ambos os delegados. Atenção, daqui a pouco você vai ver aqui no programa o coordenador das delegacias da capital, André Baronto, confirmar que havia regalias, privilégios a alguns presos na 8ª Delegacia Metropolitana de Aracaju. Delegada Daniele Garcia, eu assisti a uma entrevista do secretário de Segurança Pública, João Batista, e ele falando da necessidade de que a estrutura que já foi ampliada, que ela continue sendo ampliada mais ainda para o DEOTAP e que essas investigações também devem chegar, em outros casos, ao interior do Estado. Como é que está o interior do Estado e investigações de outras situações na sua delegacia? Gilmar, na verdade é o seguinte, a nossa delegacia ela tem atribuição no Estado inteiro, né? Só que somos só 3 delegados, 15 policiais e 10 escrivães, então, para tomar conta de 75 municípios fica difícil. Entretanto, a gente tem inúmeras investigações no interior. A ideia de João Batista é trazer mais policiais para cá, para que a gente possa, né, a cada vez mais entrar no interior, né, conseguir capacitar, inclusive, as delegacias de interior, as regionais, para que eles também possam desenvolver um trabalho com o mesmo nível da DEOTAP, e para aqueles casos mais complexos, a gente puxar a investigação para cá, porque já que o know-how é maior, enfim, a estrutura é melhor. Mas, de antemão, já adianto, nós temos inúmeras investigações que abrangem casos em outros municípios, e isso já vem sendo fazendo pela DEOTAP há bastante tempo. Houve o início de uma investigação que levou à prisão o empresário conhecido, o empresário Wilson, né? Uma prisão, aliás, de muita repercussão. Empresários da área musical. Aquelas investigações acabaram ou elas continuam? Não, aquelas investigações continuam, né? Na verdade, é uma investigação bem complicada, porque a gente identificou um grupo de empresas que atuavam em muitos municípios. Então, foi instaurado um inquérito para cada município. Alguns municípios, os investigados foram por prerrogativa de função, então tiveram que ser encaminhados para o tribunal, para as devidas autorizações. Então, tudo isso demanda tempo, né? Mas, assim, posso adiantar que as investigações já estão num estágio avançado. Em breve teremos novidades, né? Mas são vários inquéritos. E a gente não tem só esse caso, mas esse caso que é relacionado à contratação de bandas e shows é um caso muito complexo, porque envolve a utilização de muitos recursos que poderiam ter sido utilizados em outras áreas, né? É inevitável você imaginar, quer dizer, é inacreditável que você imagine que um município gasta com festa e não paga o servidor público em dia, por exemplo. Então, nós trabalharemos com muito afinco nessa investigação e em qualquer outra, né, que seja apurado algum desvio de recurso público, porque esses crimes são interessantes porque eles não têm uma vítima apenas. Todo mundo é vítima, né? Toda a sociedade. Então, num crime de homicídio, você tem uma vítima. Não que não seja grave um crime de homicídio, mas nos crimes de desvio de dinheiro público, todo mundo é afetado, porque deixa de se aplicar aquele recurso em saúde, educação, segurança pública, enfim, em várias outras áreas. Então, a gente tem que ser muito combativo nesse tipo de crime, né? E trabalhar incessante mesmo, feriado, dia santo, Natal, Réveillon, pouco importa. A gente vai estar pronto para trabalhar assim que formos demandados e assim que a gente identificar qualquer situação de irregularidade. Ainda duas perguntas, me permita.
Quem sabe, né, Marcos? Talvez. Ainda duas perguntas, se permite o delegado Daniel Garcia. Com relação à Operação Anderes Monte, que foi deflagrada pelo Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público Estadual. A informação que eu já recebi é que a partir de janeiro, já fora de seus respectivos mandatos, gestores vão ter surpresas dolorosas. A senhora já foi informada que terá mais trabalho ainda a partir de janeiro? Na verdade, é o seguinte, eu me lembro que de 2012 para 2013, a gente teve uma demanda muito grande, um aumento de demanda de inquérito aqui na Deltap. Exatamente porque, na mudança de gestão, né, aqueles prefeitos que perderam o mandato, e especialmente se os novos prefeitos fossem contrários ou não fossem aliados políticos, então eles fazem uma varredura mesmo e tudo que encontram de irregular eles denunciam. Então, naquela época, a gente teve uma demanda assim, absurda nessa passagem de ano. Acredito que esse ano vai ser mais ainda, porque essa operação antidesmonte, que foi idealizada pelo Tribunal de Contas junto com o Ministério Público, eles estão acompanhando de perto essa transição, né, de prefeitos, e acredito que muita coisa aí vai ser identificada. E sendo identificada, vai ser encaminhada para a delegacia para a gente apurar os inquéritos. Então, eu trabalho com a perspectiva de que janeiro será um mês de muito trabalho para a Deltap, sim. Uma última pergunta de minha parte, na mesma linha do que já lhe perguntou aqui rapidamente Marcos Couto. Nós teremos ainda a Operação Papai Noel? Natal é um período tão bonito, né, Gilmar? Eu adoro o Natal, eu faço aniversário na época de dezembro, então assim, eu fico mais feliz, mais animada. Não sei, de repente, né, quem sabe a gente não tem uma surpresa aí daqui para o Natal. Sempre é possível, né? Então, todas as vezes que a gente faz uma operação e que a gente consegue estancar uma sangria de desvio de dinheiro, é um presente que toda a sociedade ganha e eu também ganho. Então, de repente, vem um presente desse aí antes do Natal ou antes do Réveillon. Agora, eu vou aqui, o delegado Gabriel. Doutor Gabriel, como a sociedade pode contribuir com a polícia, principalmente com o Deltap? É muito importante, Marcos, que a comunidade entenda, a sociedade sergipana entenda que o serviço Disque Denúncia 181 é uma fonte grande de captação de informação. Só após a deflagração da operação na sexta-feira já recebemos mais de 15 disques de denúncias relacionados ao objeto do que foi denunciado, do que foi investigado. E a gente acredita que a partir do momento em que a sociedade contribui, trazendo informações, inclusive elucidativas a fatos que ainda não se tem sequer conhecimento, ou, nesse caso específico, de um objeto direcionado, que foi a operação deflagrada, a gente consegue reunir novas informações e, a partir daí, leva a efeito na investigação, enriquece a investigação e pode ter outros resultados diferentes, inclusive, do que a gente tinha inicialmente conduzido. Então, a gente conclama a sociedade sergipana a colaborar com a polícia, a denunciar a partir do 181, a sua identidade é preservada, então a gente espera que, efetivamente, essa parceria aconteça. A sociedade ganha, a polícia ganha, todos saem ganhando com essa contribuição. Doutor Gabriel Nogueira, muito obrigado. Pergunta ele a questão do nome da operação. E agora, o nome da operação ficou faltando. O nome, qual o significado dessa operação? Na verdade, a base de cálculo do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, é o valor venal do imóvel, ou seja, o valor pelo qual ele pode ser vendido. E também é um substantivo plurívoco, né, que tem também o significado daquela pessoa que pode se vender, o corrupto. Então, houve esse diálogo entre essas duas áreas, entendendo que a operação atingia tanto a questão do IPTU, quanto também aquele que se deixa corromper e aquele que é corrompido. Então, a Deltap está aqui dando a sua mensagem de que irá trabalhar de forma incessante para tentar buscar realmente estancar essa sangria da corrupção que se alastra pelo nosso Estado, e a gente vai tentar dar nossa pequena contribuição. Doutor Gabriel, mais uma vez, obrigado. E doutora Daniela Garcia, para finalizarmos, como os policiais do Deltap estão preocupados nas suas programações natalinas e final de ano, a senhora já poderia nos adiantar mais ou menos qual a data que poderia acontecer essa surpresa de Papai Noel? Não, a gente não tem data. É que a gente tem tanta investigação em andamento, tanta, que qualquer uma delas, se surgir alguma informação
relevante, a gente tem que atuar, né, naquele momento. Então, não temos data. Eu digo que são tantas as investigações que amanhã pode ser deflagrada uma operação. Pode ser. Né? Não temos assim. Sei que todos estão aqui de prontidão, né? Os policiais são maravilhosos. Nosso trabalho não é nada sem eles. Eu não canso de dizer isso, né? Já falei para você em outras oportunidades. Imagine 3 delegados e 25 pessoas. Óbvio que as 25 pessoas é quem, né, trabalham pesadamente. A gente apenas direciona, determina, dá os encaminhamentos. Então, mas todo mundo aqui está em alerta, né? Ninguém vai tirar férias, inclusive eu também não vou tirar férias. E aí a gente está disposto aqui e disponível para atuar, se preciso for, em qualquer dia, inclusive na noite do Natal. Muito obrigado, delegada Daniele Garcia, também o delegado de polícia Gabriel. E voltamos aos estúdios com Gilmar, Cidade Alerta Sergipe. Obrigado, Marcos. Obrigado aos delegados Daniele Garcia e Gabriel Nogueira. Parabéns aos delegados. Por isso a matéria é um pouco mais longa, numa homenagem ao trabalho desses delegados, numa homenagem principalmente, me permitam, aos delegados, à base de trabalho de vocês, aos policiais que vão para as ruas, aos policiais que estão dando esse amparo e sequência a esse trabalho extraordinário que vocês muito bem orientam no DEOTAP.